Então, estudar a palavra de Deus é muito importante. Então, alguns cursos que o nosso seminário oferece. Então, nós temos o curso tradicional, que é o curso de bacharel em teologia. Esse, sim, geralmente quem faz é o pastor, é o missionário. 4 anos, é como se fosse uma faculdade. Nós temos também um curso de missões. Este curso de missões, acho que ele tem 2 anos. E aí, depois você faz um estágio missionário pelo próprio curso. Então, você visita um país. E também, esporadicamente, você visita países. Por exemplo, eles foram para a Bolívia agora em julho e tiveram um projeto missionário ali. Você pode ser capacitado ao evangelismo. Tem também um curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico. Este curso de pós-graduação é um curso reconhecido pelo MEC. Mas eu não fiz teologia, não fiz seminário, eu não fiz nada disso, como é que eu posso fazer? Pode. Então, se você tem qualquer
qualquer bacharel, você pode fazer essa pós-graduação e você vai ter o título reconhecido pelo MEC. É muito legal. Os líderes de jovens aconselhando jovens, então fazer esse curso é bem legal. E o outro curso que nós temos é o curso de música. Esse curso de música não é o curso que você vai estudar piano, que você vai estudar bateria, que você vai estudar guitarra, não. Também. Mas é o curso que você vai ser preparado para ser um ministro de música na sua igreja. Então você vai estudar harmonia, percepção, um monte de coisa que você vai ficar bom para então auxiliar a sua igreja na área de música. E a semana que vem tem uma degustação, vamos dizer assim. Então é um curso intensivo. Tem 3 matérias sendo oferecidas. Aí você vem e já toma o crédito dessa matéria, que vai ser formação familiar, aconselhamento bíblico e hebraico. Então o investimento é de R$60 e aí você já mata essa matéria se um dia você for fazer. É bem legal. Eu aconselho vocês a fazerem, tá bom? Então, se você pode fazer uma escolha estudar a palavra de Deus. Boa noite. Todo ano eu tenho que imitar o meu pastor aqui. Vou chegar de novo. Boa noite. Boa noite. Começando a melhorar. Bom, eu vou falar rapidamente um pouquinho para vocês sobre a Aljubre, né? Na quinta-feira, geralmente é um dia mais corrido, a gente não tem muito tempo para entrar em detalhes, a gente precisa de um certo tempo para falar sobre isso. Mas a Aljubre é o ministério da IBESP, que existe desde 2003 e existe para ajudar as juventudes a formar o caráter de Cristo. O que isso significa? Que a Aljubre visa, através de tudo que ela faz, tornar você mais parecido com Cristo. Então, congressos com palestras voltadas para o seu desenvolvimento espiritual, com temas relevantes e temas atuais para te auxiliar na sua vida espiritual. Então, através de todas as programações que a Aljubre faz, ela visa isso, né? Ela não quer tirar você da sua igreja, não. Muito pelo contrário, ela quer dar a você ferramentas, estimular a sua juventude a ser relevante na sua igreja local, no seu bairro, fazer a diferença. Nesse ano estamos tratando o tema de escolhas, com base em Efésios 5, do 15 ao 17. E nossa agenda está composta por 4 programações. A escala de cores aí não nos ajudou muito, mas a nossa primeira programação do ano sempre é o culto anual, né? Desse ano foi na Igreja Batista Regular de Rio Bonito. A igreja estava repleta de jovens, mais de 200 jovens, uma grande bênção. Nosso preletor foi o Fernando Liboli, já dando uma introdução ao tema de escolhas. Nossa segunda programação do ano é o torneio de futsal Fome de Bola, já está em sua 8ª edição, e esse torneio visa, através do esporte, glorificar o nome do nosso Senhor. Então temos aí a igreja que venceu o torneio de futsal esse ano, a Igreja Batista Regular em Horto do IP. Mas não podemos deixar de lado, né? Eu sempre brinco, né? É um torneio de futsal, mas o futebol em si é um mero detalhe. O nosso foco é levar a palavra de Deus. Esse ano o nosso preletor foi o pastor Jó, que trabalha no Acrer, que é uma clínica de recuperação de dependentes químicos, ao qual nós ajudamos, então, já há 8 edições do torneio, arrecadando alimentos. E está aí, uma parte dos alimentos foram arrecadados. Nós totalizamos mais de 1.400 quilos de alimento nessa última edição. Os jogadores ajudando a carregar os alimentos. O pastor Gasparino saiu de lá feliz da vida. Então a Aljubre também procura apoiar missões. Hoje nós temos apoiado a missão Acrer, ali em Carapicuíba. A terceira programação do ano é o congresso, no qual estamos participando, certo? E por fim, o nosso acampamento. A Samara já falou ontem, R$160 sem o transporte, 230 com o transporte. Esse valor já é o valor da crise, a gente sabe que não está fácil para ninguém, mas ainda falta bastante tempo e você consegue se programar direitinho.
Quando você fez a sua inscrição, você recebeu uma sugestão, né, de como você poderia dividir as parcelas aí para não pesar no seu bolso. Mas é só uma sugestão, você pode ficar à vontade. Ó, eu prefiro acertar lá no final, eu prefiro parcelar, ou acertar agora, enfim, nos procure. Acesse o site, ojubre.com.br, faça a sua inscrição. O nosso preletor será, mais uma vez, o Felipe Soares. Nós tivemos um acampamento no ano passado de 3 dias, mas não foi o suficiente. O pessoal queria mais, queria continuar estudando a palavra e faremos um repeteco. O pastor Felipe Soares estará conosco novamente no Acampa Jubre desse ano. Pediram para avisar também, temos camisas ainda, do tema desse ano e algumas camisas também do ano passado ainda, do tema Raízes. Você pode se informar direitinho lá na recepção, retirar a sua camisa. Essas são as versões que nós temos. E voltando a falar do acampamento, eu queria que o Tiagão deixasse no ponto aí o vídeo, mas antes de passar para vocês, mais um aviso ainda da liderança da Ujube. Às vezes vocês olham aqui para frente, né, e veem sempre os mesmos rostos e podem pensar, né, que de repente é um grupo formado, um grupo fechado. Não. Nós estamos de braços abertos para receber você. Precisamos muito de ajuda em todas as áreas. Ah, Vinícius, até no louvor, mas eu não sei tocar, não sei cantar. Não tem problema. A gente dá um jeito. Às vezes você sabe fazer aquele PowerPoint de maneirão, sabe? É bem-vindo, soma ao grupo. Ou você tem bom conhecimento de som, pode nos ajudar nos ensaios, ajudar a equipe de som, a equipe técnica nos bastidores dos eventos. Olha, minha praia não é nada disso, mas você de repente é uma pessoa engraçada, né? De repente você faz as boas-vindas aqui e... Bom, enfim, né? Você sabe, você é engraçadão, então só das boas-vindas, o pessoal vai rir, vai descontrair, vai quebrar o gelo, tá tudo certo. Enfim, precisamos de pessoas para nos apoiar nas mais diversas áreas. Se você tem sentido esse desejo de apoiar esse ministério, nos procure seu nome e nós vamos convidá-los sempre a participar das nossas reuniões de liderança, no qual nós definimos programações, onde queremos tratar os detalhes para o acampamento. De repente você sabe de uma brincadeira super legal que deu super certo no acampamento da sua igreja, vem, fala pra gente. Nós precisamos desse contato mais próximo com vocês. Seria bom se nas reuniões de liderança tivéssemos um grupo desse aqui, né? Seria uma grande bênção. Então, se você tem o desejo de apoiar esse ministério, não pense 2 vezes, tá? Estamos abertos e precisamos muito mesmo da ajuda de vocês. Oi. Boa noite. Meu nome é Nathan Gomes, estou aqui representando Poesia na Laje. Somos um grupo de 3 poetas da Zona Leste de São Paulo. A gente começou o Poesia na Laje fazendo alguns vídeos na internet e em prol de um coletivo que a gente participa chamado Classitude. É um coletivo, somos produtores culturais no bairro Vermelhinho Matarazzo, na Zona Leste. A gente faz anualmente um evento que ajuda uma casa de apoio a crianças com câncer do mesmo bairro e produz cultura. Então esses são os nossos 2 objetivos: ajudar a casa e trazer cultura para a comunidade. Do Classitude saiu Poesia na Laje e a gente segue há um ano aí em alguns lugares mandando alguns poemas de autoria nossas. É diferente, em alguns lugares normalmente a gente está nas ruas, a gente está em alguns eventos como saraus, em praças. É diferente fazer poesia na igreja. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Peço licença para chegar. Na rua a gente aprende a pedir respeito e licença a chegar em qualquer lugar. Aqui é um lugar santo e sagrado. Então, licença. Obrigado pela oportunidade. Bom, com o tema sobre escolhas, que o Lucas tinha me falado, procurei alguns dos meus poemas na gaveta que eu falasse sobre algum tipo de escolha. Eu não tenho um poema que eu falasse de alguma escolha concreta, mas sobre a minha forma de fazer escolhas. Às vezes a gente bate muito numa tecla
E o que a gente precisava é, às vezes, ver do outro lado, quem está falando do outro lado, dar um passo para trás e tentar enxergar. Então, vamos lá, desencaixe o nome do poema. Start no gerador de mágoas. No impulso positivo, eu me navego 7 mares. Se o cantil estiver vazio, de saliva eu me hidrato. E do milênio 2000, serei o novo divisor de águas. No mundo eu não me encaixo, mundo de sonhos baixos. Não é só contar com a sorte, tem que ter seu para-raios. Momentos decisivos desatam-se num instante. E nem sempre o melhor caminho é tentar seguir adiante. Mudar de dia é lindo, ver novos horizontes. Retroceder às vezes pode se enxergar mais longe, tentar falar mais baixo. Ver o mundo por baixo e descobrir que o renascer é um processo diário e que a vida é uma metáfora. Não escrita por Kafka, mas quando cristalizada em vida se tornou catácaras. E agradeço a Deus, me lembro que sou o povo, pois Nietzsche era uma bomba que explodiu e morreu louco da soberba e da vaidade que avançam com a idade. Sabedoria é bom, mas para não dar curto, saiba sempre a sua voltagem. Lembra da visão de cima da laje? É Deus quem dá o dom, e o rap é o som, como dizia Sabotagem. Como é que pode? Tanta criança sem leite, tem quem não tome sem toge. O que é fútil para um, para o outro é motivo de ódio. Quem está na bolha não sabe, mas motivo é lógico. Atenção no ponteiro do relógio que lhe conta cada segundo. Que o melhor tempo é estar no mundo. E eu invisto no meu tempo vagabundo quando um verbo nunca vem do nada. Vida é o que me estimula, mas a habilidade é inata e nunca por ouro ou prata. Realidades tão distantes. Se eu tomo tubaína, eles dizem que eu não tomo refrigerante. E para mim, basta água, pois dizem que a daqui não é filtrada. Pois bem, comprem sabor na fonte. Obrigado.
toma o meu coração. Boa noite, boa noite. Está muito médico, um negócio parece que bom estar aqui com vocês, é um privilégio estar aqui com vocês. Coloca aí a fotinha, quem não conhece, eu sou o Lucas Moraes, minha esposa está aqui, Débora, não vou pedir para você levantar, até porque não vai fazer diferença, porque ela é baixinha, mas depois ela me bate em casa, relaxa, fica tranquilo. Bom, a gente está aqui para estudar e falar um pouquinho. Dá para ver ali, né? Tem uma careca ali, sou eu. Tá? Eu sou o rapaz que estava no cartaz também. Eles pegaram a foto de uns 5 anos atrás. Quando eu tinha 15 anos eu não tinha barba ainda, então não parecia, mas eu era o rapaz do cartaz. Bom, sou Lucas Moraes, sou da Igreja Batista no Horto do IP. Estou lá desde os 10 meses de idade, então faz muito tempo. 15, 20 anos por aí. Lá eu atuo com ensino, sou professor de um dos módulos lá do programa de ensino da igreja e também sou músico. Sou conhecido de bastante gente aqui, conheço muita gente também. Eu venho na Ujube desde, eu acho que no primeiro culto, nem chamava Ujube ainda. E eu tinha 5 anos de idade. E é muito bom, é muito edificante, é muito gratificante para mim estar aqui com vocês. Porque eu cresci, eu passei final da adolescência e juventude, ainda sou jovem, vindo aqui nos cursos também, sendo abençoado, sendo edificado
E eu devo muito a essa proposta de Ujube à minha formação de caráter. Porque aqui eu ouvi pastores e preletores pregando e desafiando a minha vida, e para mim é um privilégio gigante estar aqui também, poder desafiar vocês e poder passar um pouquinho para vocês o que eu aprendi aqui também. Isso é muito, muito bom para mim. E a gente então está nesse tema, nessa questão sobre escolha, sobre tomar decisões, e é muito complexo, né? Ontem o Douglas ajudou a gente a entender, a focar na questão de tomar decisões baseadas na palavra de Deus, mas tomar ou fazer escolhas ou tomar decisões é uma coisa difícil, é uma coisa complexa. E a gente e o contexto hoje, às vezes até igreja, ou aquilo que você consome em relação ao que é cristão, estou falando de música, livros, televisão, ou qualquer outra coisa, isso tudo atrapalha um pouco a gente, porque vem diversos conceitos guerreando aí, falando o que é vontade de Deus, ou como tomar uma decisão dentro da vontade de Deus. Porque alguém lá na televisão vai falar que você tem que reivindicar e você tem que fazer o que você quiser porque Deus tem que te dar. Já ouviu isso aí? Eu já ouvi. Né? Tem até música que fala: Deus restitui, eu quero de volta o que é meu. Opa, calma aí. Está mandando Deus fazer alguma coisa? Não, então, como tomar decisões, como fazer escolhas segundo a vontade de Deus? São conceitos diversos que estão guerreando na nossa mente. Então aí, através de música, como eu já falei, através de diversas coisas, e ontem o Douglas começou a caminhar a gente para um conceito certo. Ele introduziu a gente na questão de voltar para a palavra, voltar para Deus e basear em Deus e no que Ele tem para a gente, como tomar escolhas, como tomar decisões, fazer escolhas na nossa vida. E aí então, para a direita, não vou errar. Aí, qual é a vontade do Senhor então? Como que a gente consegue entender qual que é a vontade do Senhor? No finalzinho da mensagem, ontem o Douglas falou sobre vontade preceptiva e vontade decretiva. Isso, né? Isso. Eu vou passar aqui porque está escrito, eu sempre confundo essa palavra. Está lá já? Vontade preceptiva e vontade decretiva. Eu falo decretiva, sei lá, alguma coisa assim. Bom, vocês estão lendo lá. Vontade preceptiva e vontade decretiva. Eu vou então focar o que eu vou apresentar para vocês dentro dessas duas linhas. São duas grandes vontades, ou duas formas de a gente entender a vontade de Deus para a nossa vida, e junto com isso ainda eu vou categorizar essas duas vontades, vou classificar elas, para a gente entender o que é útil para a gente e o que não é útil para a gente, que a gente não deve ficar buscando, tá bom? Então eu vou caminhar dentro dessas duas vontades aí. Então vamos começar com a vontade preceptiva. A vontade, ou a palavra preceptiva, vem de preceito, ordem, norma. A vontade preceptiva diz respeito à regra da vida, diz respeito às leis e os preceitos prescritos por Deus nas Escrituras para nortear nossas vidas. Isso é vontade preceptiva. Para ficar bem claro, quando você fala assim: Deus deseja que eu faça isso dessa forma, porque está na palavra dele. Ou você lembra dos 10 mandamentos e fala assim: Deus disse que eu não devo matar. Deus disse que eu devo respeitar, honrar meu pai e minha mãe. Isso é vontade preceptiva. Isso é um preceito de Deus, uma lei de Deus, uma norma de Deus. Essa é a vontade que Deus deixou para a gente através da palavra dele. Está escrito aqui. Ele deixou registrado aqui a vontade dele, uma delas que é a vontade preceptiva. Você pode ler aqui e seguir. São as normas, é um conjunto de leis, um conjunto de regras. Como que a gente pode, então, ver isso na palavra? Olha aqui em Salmos 48, o Douglas usou esse texto ontem. O salmista fala: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 48. Se você já prestou atenção, em Salmos normalmente os versículos têm duas verdades, uma junto com a outra. A gente chama isso de paralelismo, né? São duas verdades paralelas. Então aqui, se você prestar atenção, deleito-me quer dizer, ou é paralelo com a expressão está dentro do meu coração. Então,
a lei, a tua lei, é paralelo com a expressão fazer a tua vontade. Então, esse é o preceito de Deus. Fazer a vontade de Deus é ter a lei do Senhor, é ter as ordenanças do Senhor, isso gravado no seu coração. E nisso você ter prazer. Essa é a vontade preceptiva de Deus. Ele deixou essa vontade claramente registrada na palavra dele para que a gente possa seguir. Aqui em João 9,31, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. No contexto aqui, tinha um cego que foi curado, e os fariseus já estavam incomodados com Jesus, e eles foram questionar esse cego, e aí eles começam a fazer várias perguntas, e o cego começa a defender Cristo como um homem de Deus, e ele fala assim, a gente sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, esse ele ouve. E ele estava colocando Cristo nisso, colocando Cristo nessa categoria, daquele que ouve e cumpre as ordenanças de Deus. A gente pode até lembrar, junto com esse versículo, do final de Eclesiastes, quando Salomão está lá, já concluindo todo aquele raciocínio, todo aquele argumento filosófico que ele faz no livro, e ele termina e ele conclui assim: quer viver para Deus, quer ter uma vida com propósito? Teme a Deus e cumpre os seus mandamentos. Esses são os preceitos de Deus, essa é a vontade preceptiva de Deus. Daqui a pouco eu vou ligar os pontos com outra vontade, mas vamos entender um pouco mais essa vontade ainda. A gente pode fazer algumas considerações sobre essa vontade preceptiva. Primeira consideração que a gente tem que fazer: cumprir essa vontade não é uma questão de opção. A Bíblia não deixa uma vírgula fora de lugar, um ponto fora de lugar, ou uma questão em aberto, falando assim, você pode ou não viver essa vontade de Deus para você. Você tem a escolha de viver os preceitos de Deus ou não. É claro que você tem a escolha, eu sei porque eu também faço isso, a gente escolhe às vezes não viver. Mas a Bíblia não dá essa abertura. Quando você não faz isso, você está fazendo errado. Fazer o certo é seguir os preceitos de Deus. Fazer o certo é cumprir a lei de Deus na sua vida. Essa é a questão. Tanto que, se você pode anotar aí depois e ler, no final do livro de Deuteronômio, capítulo 29, capítulo 30, perdão, não lembro o versículo agora, mas você lê lá Deuteronômio inteiro, que é ótimo. Mas está lá no final do livro. Não vou lembrar, deu branco agora, mas acho que é capítulo 30. Quando Moisés está dando suas últimas palavras para o povo, ele fala assim, Deuteronômio, para quem não sabe, é a segunda vez que Moisés apresenta toda a lei. Isso quer dizer Deuteronômio, tá? É a segunda vez que ele apresenta a lei. E lá no finalzinho, ele fala assim, eu estou colocando diante de vocês uma escolha de vida ou morte. Se você escolher seguir os caminhos de Deus e a proposta que Deus tem para você, você está escolhendo vida. Se você escolher viver do seu jeito, você está escolhendo morte. Está vendo como a gente não tem opção? Você quer viver? Quer ter vida de verdade? Vive a lei de Deus. Vive a vontade preceptiva de Deus. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Ele deixou para você seguir, para você fazer. Outra questão. Nem tudo que é revelado na palavra de Deus, a palavra de Deus é a revelação de Deus escrita que Ele deixou para a gente. Nem tudo que está aqui é preceito, mas todo o preceito de Deus está aqui. Entendeu a jogada? Nem tudo que está aqui é preceito. Tem muita história, muita narrativa, tem promessa também. Nem tudo é preceito. Mas todo o preceito de Deus está escrito aqui. Deus não brinca de cabra cega com você. Ele não coloca uma venda no seu olho e vai ficar falando daqui, ali, não, mais perto, longe. Não. Ele deixou claro. Alguém sabe o que é cabra cega ou não sabe o que é? Ele não sabe, levanta a mão para o espírito. Aquela brincadeira que vem do olho vai colocar o rabo lá no burrinho, sabe? Ninguém sabe, essa é muito velha. Tá bom, então vamos lá. Então, Deus não está brincando com você. Deus não está brincando com você. Todo o preceito dele, tudo que ele tem para você viver, todas as ordenanças, toda a lei dele está aqui, revelada, não está escondida. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Está precisando tomar uma decisão, saber o que fazer, quando fazer? Está na sua mão. Qualquer livraria por R$30 você consegue ir.
Tem um aplicativo de graça também no celular, né? Ótimo, legal. Não precisa. Deus deixou tudo que você precisa para entender aqui a vontade dele, essa vontade que é a preceptiva. Outra questão, os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo do nosso conhecimento. Isso deve ser o seu alimento de dia, de noite. O salmista falou, ele guardava a palavra de Deus no coração dele para quê? Para não pecar contra Deus. Para não pecar contra o Senhor, para não ferir os mandamentos de Deus. Isso aqui deve ser seu alimento diário, deve ser o principal alvo da sua vida. Como você vai conhecer Deus? Através da palavra dele. Esse aqui é o alvo principal. Então, essa é a vontade preceptiva de Deus. Uma outra questão que agora é triste, a vontade preceptiva de Deus, seus preceitos nem sempre são cumpridos. E aí, se você olhar para a sua vida, eu faço essa avaliação, eu olho para a minha, normalmente, infelizmente, os preceitos de Deus nem sempre são cumpridos na minha vida. Eu falho. Se a gente fizer uma autoanálise, a gente percebe isso, né? A gente acaba esquecendo de consultar a palavra de Deus para viver esses preceitos que Deus deixou para a gente, para ser um norte, o guia para a gente tomar decisões, fazer escolhas, seguir isso como alvo. A gente deixa de lado, não sei, mas infelizmente não só os jovens, toda essa geração, eu digo até a geração dos meus pais também, muita gente, mas muita gente não para ler a Bíblia. Não é costume conhecer a palavra de Deus. Não é costume entender o que está escrito lá. Tem gente que prefere aquela Bíblia que tem um índice do lado porque não consegue achar um livro, não sabe onde está. Ou prefere o aplicativo, porque o aplicativo é 2 dedinhos e já chegou no livro lá. Não precisa nem pensar. A gente não tem afinidade com a palavra de Deus, não tem entendimento. Eu dou aula na igreja com uma sala de adultos, né? A gente tem um programa de ensino lá, a sala é grande, e são adultos desde casado até terceira idade. Esses dias eu estava aconselhando, uma irmãzinha veio tirar uma dúvida comigo, e ela veio tirar uma dúvida sobre o livro de Êxodo. E eu explicando algumas coisas para ela, aí eu falei, então irmã, e quando a irmã leu no livro, no capítulo tal, era assim. Ela, não, eu não li não, eu vi na televisão, naquela série que passa na Record. Quer dizer, ela não tem afinidade com a Bíblia, ela consome as coisas de Deus através do que os outros falam, não da própria boca de Deus. Por isso, nem sempre os preceitos de Deus são cumpridos na nossa vida, porque a gente está consumindo, achando que está consumindo a palavra de Deus e diversas outras coisas, em vez de consumir do próprio Deus. Porque, gente, isso aqui veio da boca do próprio Deus. Isso aqui é a palavra dele. Infelizmente, isso acontece. Mas vamos então para a vontade decretiva. Por que decretiva? A vontade decretiva se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a sua história, o plano que Ele tem traçado para este mundo. Tudo que Deus ordenou, pré-estabeleceu para acontecer na história, faz parte da sua vontade decretiva. Vontade decretiva é o que Deus realiza, o que Ele faz. Se a gente quiser resumir numa comparação, preceptiva é o que Deus deixou para a gente fazer. Vontade decretiva, os decretos de Deus, é aquilo que Ele faz. Eu não boto a mão, eu não consigo interferir, eu não consigo participar, quer dizer, eu faço parte porque Deus me coloca dentro, mas nisso eu não tenho poder nenhum. Essa é a vontade decretiva de Deus. Sabe como quando a gente expressa que essa vontade existe? Quando a gente está querendo fazer alguma coisa, a gente fala assim, eu vou fazer aquilo lá se Deus quiser. Se Deus quiser, eu compro uma casa. Se Deus quiser, eu compro um carro. Se Deus quiser, eu faço uma faculdade. Quando você diz essa expressão, você está confiando na vontade decretiva de Deus, naquilo que Ele decide fazer. Você não tem poder, você não tem capacidade, mas Deus tem. E você está confiando que Ele vai fazer o que Ele quiser. Paulo usa essa expressão muitas vezes, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, ele fala assim, se Deus quiser eu quero visitar vocês, eu ainda quero fazer isso, eu tenho planos de fazer isso. Deus não queria, a gente sabe que ele não conseguiu visitar Roma como ele quis, ele foi para lá preso. Mas ele estava confiando na vontade
decretiva de Deus, o decreto de Deus, aquilo que Deus decide fazer. Como a gente pode ver isso aí na palavra de Deus? Olha aqui em Isaías 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina e de um país remoto um homem do meu conselho. Sim, eu o disse e eu o cumprirei. Formei este propósito e também o executarei. Essa é a vontade de Deus. Ele quer, Ele faz, Ele chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, de onde Ele quer, e Ele é poderoso e soberano para fazer isso aí, porque isso faz parte da natureza dele. Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele escolhe fazer o que Ele quer. Essa vontade decretiva de Deus. Percebe a diferença? A preceptiva você faz, a decretiva Deus faz. Outro texto, outra questão que a gente pode ver sobre essa vontade. Jesus falando, narrando o que aconteceu com Cristo no Getsemane, retirando-se dali mais uma vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a sua vontade. A versão aqui eu não fui muito feliz, mas você já viu esse trecho, já viu. Jesus falando, o meu desejo é cumprir a sua vontade, mesmo que eu esteja sofrendo, esteja sendo difícil, que seja feita a sua vontade. E essa é a vontade decretiva, tá? Na Bíblia não está escrito em nenhum lugar que um dia um homem tinha que morrer da forma como Jesus morreu. A lei já anunciava que havia necessidade de um sacrifício perfeito. Mas Deus nunca falou, quando chegar em tal época, matem um homem que vai resolver. Não tinha um preceito sobre isso. Essa é a vontade decretiva de Deus. E olha como é a vontade decretiva mesmo, porque Pedro, em Atos 2, ele tinha entendido isso, e olha o que ele fala: a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos, o qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Está em Atos 2, 22 a 24. Pedro, depois que aconteceu a vontade de Deus se cumpriu em Cristo, ele entendeu e narrou aqui. Está vendo? Aquele que vocês mataram, aquilo lá, Deus já queria, Deus já tinha pré-ordenado, Deus já tinha organizado para acontecer, e vocês simplesmente fizeram parte da história de Deus. Essa é a vontade de Deus acontecendo. Pedro está falando para eles, Deus já sabia, Deus já tinha planejado isso, e vocês simplesmente estão fazendo parte da obra de Deus. O plano de Deus, a história da redenção de Deus, é um decreto de Deus, uma coisa que Deus decidiu fazer. Desde antes de Deus falar, haja luz. Eu gosto muito dessa expressão, eu ouvi uma vez e isso impactou meu coração. Antes de Deus falar, haja luz, a Trindade ali, naquele pacto de redenção, decidiu, haja cruz. Deus já tinha planejado tudo. Estava tudo nas mãos dele. Ele decidiu, criou o homem, e ele já decidiu a cruz já. E Jesus já se entregou lá, porque Deus sabia o que ia acontecer, Deus já estava no controle de tudo. A vontade decretiva de Deus funciona assim, Ele está no controle das coisas. Uma consideração que a gente pode ter, algumas considerações, diferente da vontade preceptiva, a decretiva sempre é cumprida. Viu que lá na preceptiva eu falei, a gente nem sempre cumpre? Bom, como a decretiva não depende da gente, graças a Deus, ela sempre vai acontecer. Deus sempre vai cumprir o propósito dele. Ele nunca vai deixar de fazer o que ele quer. Outra consideração, essa vontade geralmente é secreta, porque geralmente a vontade, os decretos de Deus não nos revelou todos.
Tem muita coisa que Deus faz na sua vida hoje, que Ele não revelou. Você não vai achar lá na Bíblia aquilo que está acontecendo na sua vida, está acontecendo diariamente. Por quê? Porque Deus, Ele escolhe fazer da forma dele, Ele não precisa revelar tudo para você. Graças a Deus, porque se Ele falasse tudo para você, você ia querer controlar tudo. Ainda bem que Ele não te fala tudo. Ele só te fala o necessário para você viver para Ele. Porque se você soubesse de tudo, meu Deus, ia ser gente orando para mudar a vontade de Deus, que é uma coisa de louco. Mas não. A vontade de Deus geralmente é secreta, é revelada, você só percebe a vontade definitiva de Deus depois que acontece. Né? Aí você consegue glorificar a Deus e honrar a Deus, porque você olha e vê, foi Deus que fez, não fui eu que fiz. Porque a vontade decretiva de Deus, ela revela o caráter dele. É isso que a gente vai ver aqui. Semelhante à preceptiva, a decretiva fala muito a respeito de Deus. A preceptiva fala sobre o caráter de Deus. As leis de Deus falam de um Deus santo. A vontade de Deus decretiva, ou os decretos de Deus acontecendo na sua vida, na minha vida, acontecendo na história, mostram um Deus poderoso. Percebe? A lei mostra um Deus santo. A vontade de Deus decretiva acontecendo mostra para a gente um Deus poderoso. As duas falam de Deus, mostram o caráter de Deus, mostram a natureza de Deus, mostram um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo. A gente pode então responder algumas perguntas com base só em entender essas duas verdades aqui, essas duas vontades de Deus. A primeira delas, você sempre cumpre a vontade de Deus? Não, a preceptiva não, né? A gente falha. A gente deixa de cumprir a vontade de Deus, as leis de Deus, os preceitos de Deus. Mas a decretiva, meu amigo, não tem como você escapar. Deus sempre faz do jeito dele, você está sempre dentro do plano de Deus. E o plano de Deus sempre é perfeito, soberano, maravilhoso. Essa não tem como você escapar. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Sempre. Você poderia saber se você se aplicasse diligentemente a estudar a palavra de Deus. Se a gente fica na dúvida, que escolha tomar, será que isso é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Sabe por que a gente fica na dúvida? Eu falei na introdução, porque a gente não conhece a palavra de Deus. É por isso que você fica na dúvida. Aí, tem gente, cara de pau, que tem a coragem de vir chegar para a gente se aconselhar e falar assim, sabe, irmão, tem um rapaz lá no trabalho que ele é tão bonitinho, ele tem cabelo, ele faz a barba, ele é magrinho, minha esposa não estava procurando isso. Ele é tão bonitinho, ele é trabalhador, ele ganhou um prêmio lá de empregado do mês, ele tem um carro interessante, arrumadinho, ele respeita a mãe dele. Só que, irmão, sabe qual que é o problema? Ele não é crente ainda. Aí a pessoa chega na gente e pergunta, será que é da vontade de Deus que eu namoro com ele? Mas é claro que não, gente. Lá em Coríntios está falando que Deus não aceita julgo desigual, não tem comunhão entre luz e trevas. Não precisava nem conjecturar se ele é bonitinho ou não. Podia ser o Tom Cruise, apesar que ele é feito, o nariz desse tamanho, mas podia ser ele. Não podia ser qualquer um, mas não faz sentido. Não faz sentido. Será que eu queria comprar um tênis novo, mas eu tenho que pagar a faculdade. Eu vou fazer assim, eu fico sem pagar uma mensalidade, aí todo mês eu pago uma atrasada, e aí eu compro o tênis, mas eu vou comprar o tênis e eu vou pagar a mensalidade da faculdade. Opa! Na Bíblia está falando que a gente não deve dever nada para ninguém, a não ser o amor. A Bíblia também fala que eu tenho que ser bom mordomo daquilo que Deus tem me dado, bom administrador do dinheiro que Deus tem me dado. Será que eu tenho que pensar se eu compro esse tênis e fico devendo na faculdade ou não? Está vendo como muitas decisões que a gente tem que tomar, ou escolhas que a gente quer fazer, elas são simplesmente, ou podem simplesmente ser guiadas pela palavra de Deus. Não precisa vir um anjo, não precisa de revelação,
Não precisa de nada. Não precisa fazer vigília, jejum, oração, tudo isso é bom, é ótimo fazer. Mas tem muitas decisões que você pode fazer com base na palavra de Deus. Simplesmente na palavra de Deus. Outra pergunta. Em que áreas você acha que os crentes têm mais dificuldade em saber a vontade de Deus? Muitos vão falar, eu acho que é mais complicado saber esse negócio de vontade secreta de Deus, né? Esse negócio de vontade decretiva, isso aí só Deus sabe, eu não sei, é claro que é difícil saber. Infelizmente, os nossos problemas, os problemas na vida cristã hoje, na maioria, você pode fazer uma autoanálise, na sua também acontece isso, que eu sei porque na minha acontece. São porque a gente não lembra e não conhece, não busca conhecer muito mais a palavra de Deus. Essa é a raiz de várias das nossas dificuldades. Não é conhecer essa vontade que só Deus sabe. Não é isso. Essa aí a gente não tem o que fazer mesmo. É só viver. Mas nossa maior dificuldade, a maior dificuldade dos cristãos hoje é saber qual que é a vontade de Deus para sua vida através da palavra. Gente, eu esqueci de marcar o tempo, então alguém me avisa quando estiver estourando, tá? É você que vai me avisar? Obrigado. Quem vai trabalhar amanhã? Pouca gente, né? Vocês podem sair 11h30, né? Meia-noite a gente termina. É tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Brincadeira, gente. É 11 horas, né? Fica todo mundo sair 11 horas, não tem problema. Vamos lá então. Mais um pouco sobre vontade de Deus. Lembra que eu falei que eu ia falar das duas vontades, depois eu ia classificar elas? Então, a gente vai ver essa classificação aqui, ó. A vontade secreta versus a vontade revelada. E eu vou classificar a decretiva e a preceptiva com essas duas questões aí, sendo secreta ou revelada. E aí, essa parte vai ser rápida. Um versículo só para a gente entender isso aí. Lá em Deuteronômio 29, eu coloquei errado ali, mas é 29, tá? Eu acho. É para ter certeza que é 29, não vai errar. Anota aí. As coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras dessa lei. Como eu falei, no livro de Deuteronômio, Moisés apresentou a lei novamente, de novo, mais uma vez, para uma geração que não tinha recebido a lei da primeira vez. Eles eram filhos de quem recebeu a lei da primeira vez, que eles tinham que ouvir de novo mesmo. E aí ele passou tudo isso para eles e deu esse conselho no final. Junto com aquele conselho que eu falei, que ele falou, vocês aceitam, porque isso é para a vida, se vocês não aceitarem é para a morte. Ele está falando aqui, as coisas encobertas, quer dizer, aquilo que Deus não deixou para a gente, que eu nem estou falando para vocês aqui, porque nem eu sei, isso aí é para Ele. Pertencem a Ele. Pode ficar tranquilo que Ele vai fazer. Mas as reveladas nos pertencem. Para a gente entender como a gente classifica. Dentro de vontade preceptiva e decretiva, tem aquilo que é revelado, que está aqui. E dentro do que é vontade decretiva, tem algumas coisas que são secretas que a gente nunca vai saber. E aí Moisés está falando aqui. Essas que a gente não sabe, são para Deus. Mas as que Deus revelou, essas são para nós. Para nós, para a próxima geração. E eu devo ensiná-los, eu devo passar isso em diante. E eu devo viver, isso é nosso para sempre. E isso serve para a gente viver. Serve para a gente caminhar. Serve para a gente cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Então, só para a gente entender, eu fiz um gráfico aqui. Tem a vontade preceptiva. Está vendo aqui, ó? Tem um laser aqui, né? Tem, ó. Vontade preceptiva e a vontade decretiva. Não quer dizer que uma está acima da outra, não. É só para a gente entender o gráfico aí, tá? Não tem uma hierarquia aí. As duas vontades acontecem ao mesmo tempo e Deus está cumprindo o propósito dele e deixou já a vontade preceptiva para nós. Mas a vontade preceptiva, ela é toda revelada. Não está muito feliz a cor aqui, mas tem uma separação de cor aqui, ó. Dá para ver lá em cima, não? A vontade preceptiva de Deus, 100% dela é revelada, isso eu já falei para vocês. A vontade decretiva, a parte dela é revelada. Essa parte é a que a gente conhece aqui na Bíblia, ela tem um propósito,
Deus sabe porque Ele mostrou essa vontade para a gente, e você pode entender por que Deus mostrou alguns decretos dele para a gente ou não, e mostrou esse cumprindo. E a vontade secreta é essa parte maior, ou talvez não, a proporção, mas é a parte que está no controle de Deus, que cabe a Deus saber. O que cabe a nós vivermos e buscarmos com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, o que cabe a nós aplicarmos na nossa vida é a vontade revelada. Isso aqui, gente, não perde tempo, porque você não vai saber mesmo. Para que ficar caçando isso? Parece que tem crente que pensa que tem que ir no cartomante, alguma coisa assim. É incrível isso, vai na cigana porque quer saber a vontade de Deus na vida dele, porque não consegue se contentar com a palavra de Deus. Isso aqui, gente, está no controle de Deus. E aí eu queria que você pensasse numa coisa: o quanto você confia em Deus para deixar essa parte na mão dele, e o quanto você, crendo nesse Deus poderoso, se compromete a viver isso aqui. É isso que tem que fazer diferença na sua vida. O quanto você confia em Deus e o quanto você está se deixando ou está tomando a iniciativa de buscar e conhecer e praticar. Essa é uma questão. Lá em Efésios 5, versículo 17b, o Douglas já apresentou para a gente ontem esse texto, explicou um pouco para a gente, é o texto tema do nosso congresso aqui, e o final fala, não sejam insensatos, ele está falando aí, mas sejam sábios, e no final ele fala, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu, pensando e refletindo sobre isso, eu procurei um texto que mostrasse para a gente o impacto da vontade decretiva e como isso deve refletir na nossa vida através da busca pela vontade preceptiva. E aí, já acabou a introdução, agora vamos começar o nosso nome. Brincadeira. Mas a gente deve buscar compreender essa vontade de Deus que nos é revelada. Olha esse texto aqui, muito legal, do Heber Campos. Ele fala assim: ao invés da curiosidade ímpia acerca dos decretos de Deus para a nossa vida, veja, a curiosidade ímpia, querendo saber uma coisa que não é revelada para você, uma curiosidade ímpia, devemos nos aplicar à prática da piedade. Temos que nos preocupar em termos um coração mais parecido com o do Senhor, para que os nossos pensamentos, desejos e emoções sejam parecidos com os dele. Olha que interessante isso. Nossa preocupação deve ser conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa moldar o nosso coração, moldar o que Deus quer para nós, ou moldar o nosso coração ao que Deus quer para nós. Levar a nossa mente, eu coloquei o versículo 5 de 2 Coríntios 10, quando Paulo fala que a gente levar nós deixamos a nossa mente cativa em Cristo, levamos nossa mente cativa a Cristo, para quê? Para poder viver a palavra. Lá ele está falando de padrão de conduta. Então ele fala assim, levando minha mente cativa a Cristo, isso significa, ou está envolto na minha atitude de viver um padrão de conduta que não é humano, é um padrão de Deus. Lá no primeiro versículo que eu usei, lá em Salmo 40, o salmista fala, eu me deleito na lei, na palavra do Senhor, na sua vontade, né? Aquela questão de ter aquilo dentro, aquilo fazendo parte da vida dele, aquilo satisfaz, uma coisa interna, não externa. E aí então, a gente fica muito preocupado em tentar buscar essa vontade secreta, essa coisa do além, essa coisa que Deus não deixou para nós, e a gente está muito preocupado com isso, a gente está extremamente preocupado com isso, que, gente, é verdade, eu estou repetindo porque é verdade. A gente fica conjecturando o que é a vontade de Deus, porque a gente quer aquele brilho, aquela estrela cadente avisando para a gente que é para fazer alguma coisa, a gente quer aquele irmão que ligue na hora, porque ele teve uma revelação, e ele tem que falar com você, irmão, eu sei a vontade de Deus para a sua vida.
Gente, a gente está muito mais preocupado com isso do que buscar entender o que Deus já deixou para a gente. E é triste demais isso. É muito triste. A gente está muito mais preocupado com isso. Então, ao invés dessa curiosidade ímpia, a gente deve ter a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus aplicada no nosso coração. E aí, então, falando o que eu estava falando, voltando, eu procurei um texto que mostrava que era a vontade decretiva e vontade preceptiva aplicada na nossa vida. Então, abre a sua Bíblia em Romanos. Eu vou projetar lá, mas abre que é legal, porque você vai anotar, vai riscar, vai fazer essas coisas aí. Eu gosto de fazer isso com a Bíblia. Acho bacana. Mostra que a gente estudou. Essa aqui não tem pé nova, tá? Vamos lá, abre aí Romanos capítulo 11, no finalzinho. Vou projetar aqui também, mas abre aí para acompanhar. Aqui está na NVI. E aí, Paulo fala para a gente: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Qual a vontade que Paulo está falando aqui? 15 minutos? Tá. Era para ser discreto também. Mas tudo bem. Qual a vontade que Deus estava falando aqui? Através de Paulo. Qual a vontade? Essa aqui que a gente leu. Deixa eu colocar no primeiro slide aqui. Então, qual que é a vontade que Deus está falando aqui? Decretiva. Deus faz. Isso é inescrutável, é profundo demais para a gente entender. Se você quiser entender um pouco do contexto de Romanos, até o capítulo 11, Paulo está mostrando a vontade decretiva de Deus, narrando um plano de redenção, um plano de salvação. Se você lê Romanos, lembra que isso é uma carta, tá? A carta ninguém lê pela metade. Então, quando você lê Romanos, começa no capítulo 1 e vai embora. 16 capítulos, você vai chegar no final e lê a carta inteira. Rapidinho. 5 minutos. Se você prestar atenção, Paulo está explicando o plano de redenção. Começa lá no capítulo 1 até o capítulo 3, falando do homem caído. Depois ele fala que nós temos paz com Deus através de Jesus. No capítulo 3 ainda, no capítulo 4 ele fala o exemplo de Abraão como justificado pela fé, e nós, crendo em Cristo Jesus, também podemos ser justificados. No capítulo 5 ele fala que a obra de Cristo é maior que a obra de Adão, e essa é a obra que nós temos que crer, é nessa que a gente tem que acreditar. E no capítulo 6 ele fala que essa obra nos libertou do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. E no 7 ele fala que a lei não nos acusa mais, e no 8 ele fala que o Espírito Santo está aplicando essa verdade no nosso coração. E aí ele vai falar nos capítulos 9, 10 e 11, ele vai falar da eleição, de como Deus está cumprindo o plano dele, a vontade decretiva dele na nossa vida. Ele classifica nós como gentios, e como Deus ainda tem um propósito e vai cumprir essa verdade na vida dos judeus. E aí chega no capítulo 11, depois que ele falou tudo isso que eu falei em 1 minuto, ele fica de uma forma, ele fica tão extasiado, ele fica tão abismado com a obra de Deus, como Deus é soberano, como Deus é sábio, como Deus faz o que Ele quer fazer e Ele cumpre o que Ele promete. Ele fica tão que ele faz um hino, porque isso aqui é uma poesia, isso aqui é uma poesia linda. E ele faz aqui uma música, um hino, não sei se ele cantou ou não, mas ele falou como Deus é soberano. Ele cita Isaías, cita Jó. Quem pode conhecer Deus? Quem conheceu a mente de Deus? Quem pode ensinar alguma coisa para Deus? Ninguém pode. Essa é a vontade decretiva de Deus. E aí, a primeira coisa que eu te pergunto em relação a isso, a esse texto: quem Deus é para você? Porque esse negócio de vontade, gente, de se buscar a palavra, de entender qual que é a vontade de Deus, não faz sentido se Deus não é Deus para você. Não faz nenhum sentido. Por que eu vou me desgastar querendo saber a vontade de Deus, se Deus eu guardo uma caixinha de sapato debaixo da cama? Porque é mais ou menos assim que muita gente tem vivido. Se não é com você, ora por quem é. Por quem é? Porque é mais ou menos assim. O pessoal chega em casa, está passando uma dificuldade
dificuldade tremenda, um negócio assim, quebrou a unha, perdeu o namorado, sei lá, um negócio tenso. Aí é nessa hora que vai orar, porque oração é uma coisa que não faz parte da vida dele. Mas aí nessa hora ele vai orar. E aí nessa hora, ele até coloca o joelho no chão, porque ouviu que a oração de joelho é mais pegado, tá certo, essa aí é mais power. Ouviu isso, e aí ele, não, eu nunca oro, mas hoje eu vou orar de joelho, que Deus vai resolver. Aí ele vai amaciando Deus, cantar louvor, pega o violão, né? Pai, meu papai, preciso de ti, qualquer coisa ali. Né? Ele vai lá e tenta amaciar Deus, mas o Deus dele está dentro de uma caixinha embaixo da cama. Ele puxa e fala: ó Deus, então, estou precisando de alguma coisa. Será que o Senhor consegue me ajudar? Porque não confia. Se você está falando com Deus só nessa hora de desespero, só assim, nunca fala com Ele, nem conhece Ele direito. Então, quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Faz essa pergunta. Deus é esse Deus soberano, poderoso, sábio, que Paulo está falando aqui no final do capítulo 11 para você? Porque você só vai conseguir confiar na vontade de Deus, na vontade soberana dele, e seguir a vontade dele. E só vai conseguir entender e aplicar a palavra na sua vida se Deus for Deus para você. Se Ele não for Deus para você, esquece. Eu sei que o poema de Paulo já era suficiente, mas dá uma olhada nesse vídeo aqui e vê quem Deus pode ser na sua vida, e vê se você não precisa mudar o seu conceito sobre Deus. Aumenta aí. Eu sou o poder que há na espada, a vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha. Absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço. Eu sou as pausas entre os aplausos, o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio. Interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslu e Sagármata. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo coro dos vibrantes albatrozes do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de Nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos astecas e incas que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado. Eu sou o verbo. Eu emerjo da terra molhada dos seus choros, cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui. Eu sou iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços, limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos. Eu encho os poços em abundância. Alivio a fadiga, acalmo a fúria, costuro as páginas rasgadas, porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros, é a mim que você busca. No toque entre os corpos, é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos, é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu esse, eu sou esse. Não me ouça, diga meu nome, não me toque, me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente, no amor, na música, na batida, no gosto, no calor e no ardor.
na carência de um abraço, na cor, no olhar, na intenção, o desejo, na chama da voz, no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono. Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas se rompem com suas palavras de morte, eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca. Vale a pena procurar outra coisa? Vale a pena, eu fico emocionado toda vez que eu vejo esse vídeo. Vale a pena buscar conhecer ou buscar entender algo que é secreto, algo que Deus nem decidiu me mostrar, sendo que o pouco que Ele se revelou para a gente já é maravilhoso. Vale a pena dedicar uma vida a buscar outras coisas, a não ser a vontade, a palavra de Deus. Com Deus desse aqui, eu não preciso buscar mais nada. O que Ele já se mostrou para mim é mais que suficiente para eu viver satisfeito, para eu viver com o coração querendo mais da palavra dele, de tudo que vem dele. Não preciso buscar mais nada. Isso é o combustível que deve mover a sua vida. Isso é o combustível que deve fazer você buscar viver os preceitos de Deus. Tanto, acompanha comigo ainda no capítulo 12 de Romanos, agora, no finalzinho, ele vai falar assim, no começo do capítulo 12, perdão. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra, portanto, liga a gente com o que ele falou anteriormente. Depois que ele falou do tamanho de Deus e como Deus é grande, ele fala, portanto, irmãos, eu rogo, eu clamo, eu peço para vocês, pelas misericórdias de Deus. Importante entender essa expressão, através das misericórdias de Deus, ou tendo as misericórdias de Deus como combustível, como aquilo que vai te mover. E ele pede que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeira expressão, ofereçam. Ofereçam uma coisa que você faz. Essa é sua responsabilidade. É você que deve fazer. Sacrifício. Sacrifício ninguém faz pela metade. Sacrifício quer dizer inteiro. Lá no Antigo Testamento, quando alguém ia levar um cordeiro, ninguém chegava lá e falava assim, eu trouxe um cordeiro aqui, mas eu estou sem dinheiro, semana que vem eu trago a outra metade. Não tinha isso. O sacrifício tinha que ser consumido por completo. É por inteiro, é 100% da sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso. E é confiando nesse Deus maravilhoso que você consegue entregar 100% da sua vida. E quando você entregar 100% da sua vida, você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha como ele continua. Esse sacrifício ele tem características. Vivo. Sacrifício vivo quer dizer, enquanto você anda com a sua vida, tudo que você faz deve mostrar que você está entregando a sua vida para esse Deus maravilhoso, que você está buscando cumprir essa vontade que Ele tem para você, que está revelada aqui. Outra coisa, sacrifício santo. Santo é separado, não pode ser comparado. Santo tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com você estar buscando o caráter de Cristo na sua vida. Santo é separado, não pode ser comparado. Irmão, um desafio para você. Se você pode ser comparado com quem não é cristão, estou falando em relação ao seu caráter, pensa muito bem na sua vida. Porque sacrifício, uma vida vivida para Deus não é comparada. Não pode ser comparada com o que não é de Deus. Outra questão, sacrifício agradável, da forma de Deus, do jeito de Deus. Um sacrifício que é conforme a palavra de Deus, do jeito que Deus decidiu que você viva. Então você não escolhe o jeito de fazer. Não é a sua
sua vontade, é a vontade de Deus que deve acontecer na sua vida. E a vontade de Deus está escrita aqui. E é nessa vontade, nessa palavra, que ele fala que não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, uma transformação de dentro para fora, que é através da palavra de Deus. E ele fala para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma decisão sua se transformar, buscar transformação à palavra de Deus ou conforme a palavra de Deus. E assim você vai provar como é boa, perfeita e agradável a vontade dele. Percebe? Você cumpre os preceitos de Deus e ele aplica a palavra de Deus e a vontade dele no seu coração. Ele aplica isso na sua vida e você vive e caminha dentro da vontade de Deus, buscando a vontade dele que está escrita aqui. Não está em outro lugar, gente. Está em Deus. Deus tem que ser o alvo. Conhecer Deus tem que ser o alvo da sua vida. E Deus se revelou. Deixou aqui a forma de você conhecê-lo. E assim você vai poder fazer escolhas que estão dentro da vontade de Deus. Escolhas que estão de acordo com o que Deus quer da sua vida. Então, não tenta buscar em outro lugar. A fonte das suas decisões é a palavra do nosso Deus. Eu sei que amanhã o pastor Almir vai explicar sobre essa prática de viver na palavra, vai falar um pouco disso no nosso dia a dia. Eu sei que vai ser uma bênção, porque tem muito ainda para aprender. Isso aqui é só, o Douglas introduziu, eu expandi e o pastor Almir vai explicar isso no dia a dia. Mas que fique para você uma verdade hoje. Viva pela palavra, porque é assim que você vai se deleitar em Deus e provar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor falou no meu coração. E apesar de mim, Deus, eu oro, eu clamo, Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito, toque no coração de cada um aqui, Deus, para que a gente possa transformar a nossa vida, ter uma reviravolta, mudar a forma como nós vivemos, Deus, viver uma vida para o Senhor, uma vida que busca conhecer a Tua palavra, aquilo que o Senhor já nos deixou revelado lá. Que a gente entenda que fazer escolhas segundo a sua vontade é um caminho de sabedoria que passa totalmente pela sua palavra, Deus. Primeiro entendendo quem o Senhor é, entendendo quem o Senhor, entendendo o seu caráter, a sua natureza, entendendo o Deus que a gente tem, esse Deus maravilhoso. Entendendo isso, Pai, a gente usa isso como combustível, como aquilo que nos aquece, como aquilo que nos motiva a viver uma vida, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, algo que glorifica ao Senhor com a nossa vida, Deus. Nos ajuda a entender isso, Pai, e a viver isso principalmente, Pai. Nos ajuda, nos dá a força, nos dá a vontade, vem com o Teu Espírito e nos incomoda a lermos a Sua palavra constantemente, a termos uma afinidade com o Senhor, conhecendo o Senhor e os Seus mandamentos, Deus, os Seus preceitos. Nos ajuda a entender isso, Pai. E também, Deus, nos ajuda a entender a importância e praticar a oração diariamente, nos encontrando com o Senhor, encontrando com o Criador do Universo, e tendo o nosso coração satisfeito com a Sua vontade, com a Sua presença e com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque é só assim que a gente vai ter satisfação de verdade. É só assim que a gente vai ter vida de verdade. Nos ajuda, Pai, a entender isso e a viver isso diariamente. Que não fique aqui no congresso, Pai. Deus, por favor, Deus, não tira isso do nosso, não deixa isso sair do nosso coração e da nossa mente nas próximas semanas, Deus. Que isso queime no nosso coração,
Eu quero tomar escolhas que agradem ao Senhor. E eu sei que eu tenho que fazer isso buscando conhecer Deus e a Sua palavra e a Sua verdade. Deus nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Então vamos encerrar cantando a música É de Coração, que realmente as decisões que foram apresentadas aqui a nós sejam realizadas através do nosso coração. Não seja apenas de aparência, não seja apenas para que os outros vejam, mas que realmente as nossas decisões elas possam vir pelo nosso entendimento e ser uma coisa do fundo do nosso coração. Então vamos cantar.
agradecer, porque a Tua palavra fala aos nossos corações, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, a não amar somente de palavras, ó Deus, mas possamos Te amar de mente e de coração, possamos Te adorar com o nosso intelecto, que possamos ler a Tua palavra e praticá-la a cada dia, ó Deus. E Pai, não nos permita sermos comparados com aquelas pessoas que não conhecem a Ti. Faz com que sejamos diferentes, não possamos ser comparados com aqueles que dizem conhecer, que dizem ir numa igreja, que se dizem evangélicos, ó Deus, mas que têm uma vida toda errada. Nos ajude a fazer diferença. Quero agradecer a todos aqui que estão presentes, que o Senhor os traga, se puderem amanhã, para ouvirmos mais uma porção da Tua palavra. Essas coisas que eu peço, em nome de Jesus.